Seja bem-vindo, torcedor vascaíno, ao primeiro boletim de notícias na manhã desse sábado. Vamos aos destaques. Spinelli chegou, o atacante argentino desembarca no aeroporto do Galeão e será anunciado oficialmente como reforço do Vasco. A arbitragem definida para a partida contra o Botafogo amanhã às 18 horas em São Januário. Admar Lopes age por reforços e os bastidores do Vasco pegam fogo para próximos anúncios. O lateral direito Paulo Henrique treinou normalmente e pode ser a surpresa do Vasco na partida contra o Botafogo. E o técnico Fernando Diniz definiu a equipe que vai a campo para a partida importante no Campeonato Carioca. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando na manhã desse sabadão com todas as informações do Vasco para você e é claro, você torcedor vascaíno acaba de desembarcar no canal criado somente para você. Então eu peço humildemente o seu like avisa para a plataforma que o vídeo começou e claro, traz mais vascaínos apaixonados para essa edição na manhã. E claro, se você ainda não é inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, faz com que você acompanhe todas as nossas edições, lives durante todo o dia. Vamos falar muito de Vasco hoje, mas antes eu deixo aqui embaixo no primeiro comentário fixado o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do nosso canal e dobra o seu primeiro depósito. Então você que está nessa plataforma que não te dá mais nada, chegou o momento de migrar. Lembrando que amanhã tem jornada, pré-jornada e pós-jogo ao vivo. E juntos vamos fazer a dica Estrela Bet. Vou fazer o meu palpite daqui e você o seu daí. Juntos vamos estar torcendo também, para além da vitória do Vascão, a gente conseguir um dinheiro nessa parte, né, pré-carnaval. Você torcedor vascaíno, corre lá no primeiro comentário fixado, mas com muita responsabilidade para maiores de 18 anos. E não é uma fórmula mágica, nem para ficar rico e nem milionário. É entretenimento. E claro, peço a sua responsabilidade sempre. Não jogue tigrinho de forma alguma. O jogo é totalmente manipulado. Beleza? Sem mais delongas, solta a vinheta. Reforço para 2026. O atacante Cláudio Spinelli desembarcou no aeroporto do Galeão. Vasco encara o Botafogo e já temos arbitragem definida. O lateral direito Paulo Henrique treinou normalmente e pode ser surpresa para o clássico. O técnico Fernando Diniz definiu a equipe e Admar Lopes age nos bastidores para reforçar o Vasco para a temporada de 2026. Você, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal criado para você. Peço somente o seu like aqui embaixo. E claro, vamos aos assuntos importantes, aquilo que interessa. O Vasco nesse sabadão. E olha só, hein? Sabadão com reforço. O atacante Cláudio Spinelli chegou ao Rio de Janeiro, desembarcou no aeroporto do Galeão e o Vasco prepara o anúncio para a contratação oficializada do jogador. O atleta se despediu do Independente Del Valle, até mesmo desconversou, né, no prêmio no qual recebeu como o melhor delanteiro, né, o melhor atacante do futebol equatoriano. Desconversou sobre a questão do Vasco, mas chega ao Rio de Janeiro e a expectativa do torcedor vascaíno em cima do Spinelli é muito grande, principalmente depois, né, da estreia do Brenner em si. Ficou um pouco marcado por ter perdido muitos gols e a torcida já deposita no Spinelli essa esperança de ser o goleador da equipe. O jogador chega, mas não atuará contra o Botafogo no domingo. Nem o Spinelli, nem o cuiabano estarão à disposição do técnico Fernando Diniz. Processos burocráticos, exames médicos e assinatura contratual podem acontecer hoje e tudo finalizado. O Vasco fará o registro desde no Bira da Ferge e também no BID da CBF. Vale lembrar que Spinelli fez 28 gols na temporada passada e é a esperança aí de gols do torcedor vascaíno. Você gostou da contratação do Spinelli, Cláudio Spinelli, chegando no Vasco? Deixa o seu like e vai lá nos comentários. Vamos ver quantas pessoas aprovaram a chegada do Spinelli. Vamos ver. Teremos milhares de visualizações, então eu quero ver quantos deixarão o like. Vamos ver se a grande maioria, eu vou fazer a contagem através do joinha, beleza? Bom, falando em reforços, Admar Lopes age nos bastidores na busca por reforços para o Vasco. Não acabou. O Vasco ainda pretende contratar 2 jogadores.
um volante e um zagueiro. E com isso, Admar Lopes age de forma rápida e ágil para conseguir reforçar a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz, que vem sofrendo muita pressão no início dessa temporada. O Admar Lopes está no mercado, está de olho em oportunidades e em breve o Vasco deve anunciar mais 2 reforços. Bom, falando na partida contra o Botafogo, já temos arbitragem definida. Yuri Elino Ferreira será o responsável pelo apito na partida em São Januário. Jogo importante, jogo no domingo, jogo que vale ou classificação, até mesmo um possível rebaixamento para o quadrangular final. É claro que hoje teremos jogos importantíssimos no qual o Vasco estará de olho para se livrar de vez ou se preocupar de vez na partida de amanhã contra o Botafogo. O Botafogo ainda não definiu se vai ou não com o time completo. O Vasco vai com força máxima. O técnico Fernando Diniz não quer dar sopa ao azar e vai jogar com aquilo que tem de melhor. O Vasco deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Cuesta e Robert Renan na zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Thiago Mendes e Barros fazendo a dupla de volante e o Felipe Coutinho meia mais avançado. Nuno Moreira e Andrés Gomes formando a dupla dos pontas, né? Um ponta direita e outra esquerda, mas eles trocam muito durante o jogo e o Brenner deve receber mais uma oportunidade como centroavante da equipe. Esse é o provável Vasco que deve enfrentar o Botafogo em São Januário às 18 horas. Jogo importante, hein? Jogo que vale vida ou morte para o Vasco, tanto na tabela quanto na moral do técnico Fernando Diniz, que dependendo do resultado, a coisa pode ficar melhor ou até mesmo pior. E você, torcedor vascaíno, o que você acha sobre esse assunto? Porque o Vasco terá muito provavelmente o reforço do Paulo Henrique. O jogador treinou normalmente e pode estar à disposição do técnico Fernando Diniz. Paulo Henrique, jogador de seleção brasileira, foi destaque do Vasco no ano passado. Começou o ano de 2026 não muito bem, mas todos nós sabemos que o Vasco é muito refém do Paulo Henrique, né? Jogador muito forte fisicamente, consegue uma recuperação boa no campo defensivo, consegue também dar um apoio muito otimizado no campo ofensivo, mas tem um porém. O Puma Rodrigues vem sendo o artilheiro da equipe no ano de 2026, fazendo muitos gols, como fez no último jogo em São Januário contra a Chapecoense, o único gol do Vasco na partida. Puma Rodrigues então começa a aparecer como um dos jogadores postulantes à titularidade. A situação não é simples para o PH, hein? Apesar de ser o favorito da equipe, obviamente da diretoria e também da comissão técnica. Vamos ficar de olho, porque o técnico Fernando Diniz pode mudar também. O Fernando Diniz costuma, né, ir pro vestiário, chegar lá e definir tudo diferente. Não existe aí nenhum tipo de problema acontecendo isso dentro dessa partida contra o Botafogo. Surpresas podem acontecer. Olha só, ingressos já estarão à venda hoje para a partida contra o Bahia em São Januário. Hoje pela manhã abre para o sócio torcedor e às 18 horas abre para o público geral, tá? O visitante e público geral a partir das 18 horas. Então, vamos transformar São Januário num caldeirão contra o Bahia. Jogo importantíssimo visando o Campeonato Brasileiro, que em dois jogos, né, o Vasco não venceu nenhum ainda. Perde para o Mirassol fora de casa e empatou com a Chape. Um jogo trágico nessa última partida agora que aconteceu ali, o gol, né, do Jean Carlos no final do jogo. Olha só, jogo importantíssimo, Vasco de olho em reforços. Paulinho, hein? Paulo Ricardo, né? O Paulinho, lateral da base, já se apresentou e foi anunciado pelo Fortaleza. O jogador vai emprestado para a equipe cearense. E claro, as movimentações de mercado não param e a gente vai ficar de olho aqui para trazer para vocês em primeira mão. Beleza? Agradeço mais uma vez a sua presença. Lembrando, se você não deixou o like, deixe seu like para dar aquela moral aqui para o nosso trabalho. E claro, daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Não esqueça das nossas lives, não esqueça da jornada amanhã, pré, pós e jogo contra o Botafogo. Vocês acompanham tudo com imagem de São Januário. Estarei no Caldeirão e claro, se eu estarei, você também estará. Um abraço.